Bem, para fazer o método da fatoração, nós temos que fazer da seguinte forma, observando que nós temos uma equação quadrática no primeiro membro da igualdade e o número 9 no segundo membro da igualdade. E fazer a fatoração implica utilizar os métodos que foram vistos no 8º ano ou em ensinos anteriores, vamos dizer assim, em que nós teríamos então o valor dessa expressão, observando que uma vez que é fatorar, nós temos que observar esses valores, né? Observar o coeficiente A, observar o coeficiente C e, é claro, observar também o coeficiente B. Vamos fazer o seguinte, eu gostaria de perguntar para você que está me assistindo quais são os valores ali no coeficiente C. Então, se faria a seguinte pergunta, né? Quais são os valores que multiplicados um pelo outro geram 4, o valor 4, né? Então, basta verificar que existem duas possibilidades. Ou, para gerar o número 4, só existem duas possibilidades. Ou 2 vezes o 2, ou 4, né? Pode ser também 4 vezes o 1, ou 1 vezes 4. Tanto faz, tá? Porém, agora nós vamos fazer uma outra pergunta para o B. Quais são os números que somados? Por que eu digo somados? Porque existe uma soma ali no coeficiente C, mais. Então, os dois números que nós temos aqui, que podem ser candidatos para essa fatoração, eles têm que serem de mesmo sinal. Lembrando que a multiplicação de números que têm o mesmo sinal, mais com mais, ou menos com menos na multiplicação, vão ficar com o sinal mais. Então, nós vamos fazer a pergunta para o B, perguntando quais são os dois números que, somados entre si, vai dar 4. E aí eu vou lhes dizer que 4 vezes 1 é 4, mas 4 mais 1 é 5. Então, a resposta ali teria que ser 5. E não é. Então, 2 mais 2, 2 vezes 2 é 4, e 2 mais 2 é 4 também. Então, nossa resposta fica nessa primeira. 2 vezes 2. Então, nós vamos completar 2 num aqui e 2 no outro. Observando que o sinal agora ali é menos. Então, nós vamos ter que colocar menos em todos eles. E, claro, nós temos que colocar o nosso x em todos eles. X e x. Igual a 0. Ok? Igual a 0. Feito isso, observem que nós temos dois valores aqui iguais. Então, nós podemos escrever x menos 2 ao quadrado, igual a 9, que é o fato ali que nós ainda não fizemos, né? O número 9. Então, vamos colocar o 9 ali e vamos colocar igual a 9. Pronto, o que nós temos que fazer agora? X menos 2 elevado ao quadrado é igual a 9. Para eliminar isso, qual é a operação que a gente utiliza? Se lembram disso? Que nós vimos lá no início do nosso primeiro trimestre, que quando nós temos que eliminar uma potência ao quadrado, um expoente ao quadrado, nós temos que usar uma operação inversa. E qual é essa operação inversa? A operação inversa da raiz quadrada. Então, nós vamos aplicar uma raiz quadrada sobre x menos 2 elevado ao quadrado e também vamos aplicar uma raiz quadrada sobre o valor de 9. Lembrando que nós temos que colocar mais ou menos raiz quadrada de 9. Uma vez feito isso, nós vamos ter x menos 2, e aí nós podemos eliminar o 2 e o índice 2. Pronto, então nós eliminamos o expoente 2 e o índice 2. E agora nós temos o valor x menos 2 igual mais ou menos, e a raiz quadrada de 9 é 3. Dando continuação ou continuidade ao nosso problema, nós temos então duas possibilidades. Uma delas, x menos 2 é igual a mais 3. Também, x menos 2 é igual a menos 3. Vamos resolver esses dois cálculos. X menos 2 igual mais 3. Eu vou dar um espaço aqui e vou dizer por que menos mais 2 agora
e mais 2 aqui, que eu quero eliminar o menos 2 com mais 2. Então, nós vamos ter x igual a 5. E a próxima, x menos 2, como é que nós vamos fazer essa x menos 2 igual a menos 3? Então, nós vamos descrever logo aqui abaixo, x menos 2 é igual a menos 3. E x vai ser menos 2, vamos dar um espaço, menos 3. E agora, nós vamos somar mais 2 aqui e mais 2 do lado de cá. Menos 2 mais 2 é eliminado. Por isso que a gente chama de lei do cancelamento. Igual a menos 3 mais 2, ou seja, menos 1. Pronto, então acabamos de encontrar as duas raízes da nossa equação quadrática. Qual é a solução dessa equação? Por fatoração, ela é menos 1 e o 5. Pronto, está resolvida a nossa questão. Tá certo? Essa é a solução do primeiro item da nossa questão.